Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus neste primeiro final de semana do novo ano de 2024, 2024 no mês de janeiro, continuar assim com a série de mensagens que nós estamos sobre Satanás e as suas características. Hoje vamos ouvir da parte do Espírito Santo a sétima parte da série de mensagens que nós estamos sobre Satanás e as suas características. Nessa sétima parte, o Espírito irá te revelar mais duas características da personalidade de Satanás, que é o adversário da igreja cristã, de todos aqueles que querem se voltar para Deus. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que os dias passam, que os meses passam, que os anos passam, e a necessidade de nós se voltar para Deus, ela tem que ser urgente. Deus ele é longânimo para com a raça humana, não querendo que a maioria se perca, mas que todos venham ao arrependimento. E Satanás, ele como sabe que ele já está condenado à destruição, ele não quer ir, não quer ser destruído no Guena, no lago de fogo, sozinho. Ele quer levar a maior parte do número de pessoas juntamente com eles, para que assim então ele venha tentar desestabilizar o reino de Deus e entristecer o coração de Deus. Mas se hoje você ouvir a voz do Espírito, não endureça o teu coração, tome a decisão de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, e tome a decisão de obedecer a palavra de Deus. Só assim você então terá a graça de poder alcançar a vida eterna. Essa sétima parte é poderosa porque essas duas características é exatamente quem é Satanás. Mas o mais importante é que você preste atenção, e se o Espírito falar, não hesite em dar like, não hesite em partilhar, porque o missionário não passa mais do que um instrumento que Deus ele usa. O Espírito ele abriu para mim até no momento essa porta das redes sociais, que é para poder assim então colocar em prática o ministério que o Espírito Santo nos deu, amém? Eu vou fazer a oração. Assim que eu terminar a oração, vamos assim então ouvir a sétima parte da série de mensagens que nós estamos sobre Satanás e as suas características, amém? Feche os olhos, eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Santo Deus, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade singular que o Senhor me concede, eterno Deus, de poder ser um vaso, um instrumento usado nas tuas mãos. Haja visto, Santo Deus, que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, contemplando maus e bons. O Senhor é o Deus que desde os tempos remotos o Senhor lançou os fundamentos da terra, e a toda criatura o Senhor dá o fôlego de vida. Diz a tua palavra que antes que os montes fossem criados, que os céus e a terra existissem, de eternidade a eternidade só tu és Deus. Por isso, eterno Deus, vem me usar neste primeiro final de semana desse novo ano que começou 2024, para que eu possa ser um instrumento pela qual o Senhor possa falar, pela qual o Senhor possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça. O Senhor declarou na sua santa palavra, dizendo o seguinte, que ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Que a tua palavra ela possa provocar nessa pessoa um sentimento de arrependimento, e que ela venha tomar a decisão de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, e poder assim então usufruir da vida exuberante que o Senhor prometeu para todos aqueles que te amam. Santo Deus, eu não quero passar mais do que um instrumento, do que um vaso que é usado nas tuas santas e divinas mãos,
na qual o Senhor possa falar. Toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim. Só tenho que te louvar e te agradecer de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esta 7ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre Satanás e as suas características, está em 3 textos da Bíblia Sagrada. O primeiro está no primeiro livro do Pentateuco, o livro de Gênesis, glória a Deus, capítulo de número 3, versículo de número 5. Satanás falando com Eva através da serpente. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E a segunda palavra que nós vamos ouvir está no livro de Provérbios. Deixa abrir aqui a palavra do Senhor. Provérbios capítulo de número 12. Deixa abrir aqui a palavra do Santo Deus. Provérbios capítulo de número 12, versículo de número 22, diz o texto sagrado: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. E o terceiro e último texto que nós vamos ouvir está no Novo Testamento, no Evangelho de João. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 8, glória a Deus, versículo de número 44, diz o texto sagrado. Cristo falando para os fariseus, os principais da lei: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e queres satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para esta 7ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre Satanás e as suas características, a 7ª parte tem como tema homicida, mentiroso e pai da mentira. No Evangelho de João, no capítulo de número 8, versículo número 44, há um episódio de Cristo, ele quando estava a falar com os fariseus sobre os principais sacerdotes da lei, sobre a missão que Deus havia dado para ele, dizendo que ele era o Filho de Deus, que quem não comesse da carne do Filho não teria vida em si mesmo, nem tampouco quem bebesse do seu sangue. Aí os fariseus foram questionando a ele, porque eles têm muita dificuldade de entender o discurso de Cristo. E no versículo número 44 do Evangelho de João, Cristo, quando viu que eles estavam chateados, estavam irritados, porque os fariseus, os principais sacerdotes, eles disseram para Cristo que eles seguem a Moisés e que eles têm um pai que era Abraão. Mas quando Cristo disse que Abraão, antes de nascer, eu vos digo em verdade que antes de Abraão nascer, eu sou. E Satanás se manifestou através desses homens. Por isso que no versículo 44, Cristo declarou dizendo o seguinte, que vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quer lhes satisfazer-lhes o desejo. Ele é homicida, nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Ele quando profere mentira, fala-lhe do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Cristo aqui nos dá 2 características da personalidade de Satanás, e essas 2 características talvez seja a mais visível de todas. Satanás, meu amigo, minha amiga, primeiro ele é homicida. O que significa a palavra homicida, missionário? Homicida é alguém que assassina, é alguém que mata ou tem um desejo de tirar a vida de outras pessoas. No livro de Levítico, no capítulo número 24, versículo número 17, Deus dando as leis mosaicas, dando as leis para Moisés como tinha que se proceder o povo de Israel, Deus declara o seguinte: olha, quem matar alguém
será morto. E nos 10 mandamentos, nós vemos Deus ele falando que não matarás. Você vê que Satanás ele é um assassino porque ele mata as pessoas, ele manipula a mente, o coração dos homens, que é para matar um aos outros. E quantas são as pessoas hoje em dia que elas têm o desejo de matar outras pessoas, que é para tentar se beneficiar, ou que é para tentar tirar algo que aquela pessoa tenha que não lhe pertença, que ela talvez cobiçou, que ela talvez desejou. Mas antes do homicídio, uma outra característica do caráter de Satanás é que ele, meu amigo, minha amiga, ele é mentiroso. No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 5, você vê que Satanás, quando ele estava a conversar com Eva através da serpente, ele declarou, dizendo no versículo 5, quando tentando seduzir a Eva, despertando nela a curiosidade que é para comer o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele usa uma das suas maiores mentiras, levando assim a Eva a cair nessa mentira. E por causa dessa mentira, Eva, quando deu crédito a essa mentira, Satanás ele conseguiu finalmente possuir a liberdade do ser humano. Versículo 5 de Gênesis capítulo 3, ele declara dizendo o seguinte para Eva: olha, porque Deus sabe que no dia em que da árvore do fruto do bem e do conhecimento do mal comereis, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Talvez esse seja uma das maiores mentiras que Satanás ele conseguiu, que é para se apossar da fragilidade do ser humano. Ele enganou a Eva, levando a ela a entender que se ela comesse do fruto proibido, ela seria como Deus. Mas nós conhecemos a história, meu amigo, minha amiga. Eva, quando comeu o fruto proibido e em consequência deu também para Adão, eles não se tornaram como Deus, eles se tornaram, sabe o quê? Eles se tornaram escravos de Satanás, porque por ela desobedecer, despertou nele o sentimento de vergonha, o sentimento de culpa. E é exatamente isso que Satanás ele tem usado como técnica, que é para matar, que é para destruir a vida das pessoas. Ele primeiro mente às pessoas. Ele mente às pessoas usando sugestões que sejam atraentes, que é para, uma vez que a pessoa dá credibilidade àquelas sugestões, porque as sugestões de Satanás, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, é sempre que é para despertar no homem, na mulher, a curiosidade e lhes levar assim a cair em pecado. Você vê que ele usou esse argumento dizendo que é para Eva: se você comer do fruto proibido, você vai ser como Deus. Mas não aconteceu o que Eva esperava. E você vê que Cristo ele fala que ele é mentiroso e pai da mentira. A mentira, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, é a personalidade, é a característica fundamental da personalidade, do caráter de Satanás. E Satanás, ele é mentiroso. Você vê que todas as pessoas que usam a mentira, que é para poder se dar certo na vida, que é para poder conseguir os seus objetivos, os seus planos, conseguir se dar bem. Tem pessoas que para ser feliz na vida, ele tem que dar golpe no outro, ele tem que ser trapaceiro, tem que ser mentiroso, tem que ser ladrão, tem que enganar. Quantos são os relacionamentos que hoje existem de homens e de mulheres, que são relacionamentos que foram construídos na base da mentira? A rapariga, a mulher, ela teve que mentir para a outra, que é para conseguir seduzir e conquistar o seu parceiro e vice-versa. Quantos são os homens que estão a possuir mulheres que não são parte dos seus cônjuges, mas ele usou como artimanha a mentira, que é para tentar se dar bem. Só que você não sabe uma coisa, meu amigo, minha amiga. Olha, o salário do pecado é a morte. Você até pode mentir, que é para conseguir alcançar os seus objetivos, que é para você conseguir alcançar o que você quer na vida. Mas só que Cristo ele definiu especificamente no versículo 44, dizendo que os que mentem são filhos do diabo.
Os filhos de diabo, porque Satanás ele primeiro mente. Uma vez que você acredita na sua mentira, aí depois ele manifesta a outra parte da sua personalidade, que é matar. Satanás ele é homicida, ele é assassino. Ele é assassino e ele que manipula a mente, o coração dos homens e das mulheres, que é para se ferirem, que é para se matarem um ao outro. Você vê que Deus ele abomina a mentira. No livro de Provérbios capítulo 12, versículo número 22, diz que os lábios abomináveis, os lábios mentirosos são abomináveis, ou seja, são detestáveis. Deus ele odeia, Deus ele aborrece a pessoa que é mentirosa, a pessoa que usa a mentira como fundamento, que é para poder crescer, que é para poder se dar bem na vida. Talvez você está decepcionada com muitas pessoas porque você colocou nela confiança, pensando que talvez aquela pessoa que você se decepcionou, ela usou de artimanha, foi usada por Satanás e usou um argumento sutil que te chamou a atenção. Você acreditaste naquela pessoa e aquela pessoa ela se aproveitou da tua boa fé, porque ela mentiu para você e você caíste na cilada. Só que aquela pessoa que ela mentiu, ela foi um instrumento usado na mão de Satanás. E hoje tem muitas pessoas no mundo inteiro que são mentirosas e que usam a mentira como fundamento para se darem bem na vida. Eu tenho uma triste notícia para você. Se você continuar a ser um mentiroso ou uma mentirosa, você então passa a ser filha e filho de Satanás. E infelizmente, é tristemente que a maior parte das pessoas elas são mentirosas, elas são trapaceiras, elas usam a mentira que é para poder subsair na vida, que é para poder conseguir, que é para poder se dar bem na vida, que é para poder alcançar os seus objetivos. Só que, meu amigo, minha amiga, o salário do pecado é a morte. Você até pode mentir, mas tudo que o homem planta, o homem colhe. Você pode mentir às outras pessoas que é para se dar bem, que é para você poder roubar, que é para você poder conquistar algo na vida. Só que, meu amigo, minha amiga, na medida que você medir, também você será medido. Tudo bem, você mentiste, amanhã também irá existir uma circunstância que alguém usado por Satanás, porque Satanás, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, ele não é amigo de ninguém. Ele usa as pessoas, ele se esconde as pessoas, mas depois ele abandona as pessoas. Se você cair nessa artimanha de Satanás, de viver na mentira, então você nunca irá de ser feliz. E Satanás é o grande mentiroso que existe na história. Ele teve que usar essa artimanha dele, fazendo Eva acreditar que se ela comesse do fruto proibido, seria como Deus, mas não aconteceu o que Eva esperava. Aconteceu simplesmente o que Satanás queria, que era levar Eva a acreditar na sua argumentação e cair na cilada. Foi exatamente isso que ele fez com Cristo, mas com Cristo deu completamente errado. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Satanás, ele é o maior mentiroso da história. Ele é pai da mentira e, mais do que isso, ele é homicida. Ele primeiro mente às pessoas através das suas sugestões, atraente entre aspas. Uma vez que as pessoas acreditam nas sugestões de Satanás, a ele vem e mata as pessoas. Talvez você está chocado pelo que você está ouvindo. Talvez você está chocado porque você foi decepcionado com pessoas que você usaste de boa fé, mas elas te mentiram, elas te enganaram, elas te ludibriaram e você caíste na cilada e você perdeste a confiança daquelas pessoas, você perdeste, se decepcionando com aquelas pessoas, só que você não sabe que aquela pessoa que te mentiu, que é para você perder, que é para você não conseguir alcançar talvez um objetivo que talvez estava dependendo daquela pessoa que é para você poder avançar, aquela pessoa ela foi usada por Satanás. E infelizmente hoje existe no mundo inteiro muitas pessoas que são consideradas filhas e filhos de Satanás, porque elas têm como base na sua vida a mentira.
A mentira é obra de Satanás. A mentira é uma das características fundamentais da personalidade e do caráter de Satanás. O Senhor, ele abomina. O Senhor, ele abomina, ele detesta, ele odeia os lábios mentirosos. Deus, ele abomina as pessoas que são mentirosas. Os lábios mentirosos. Aquelas pessoas que em todo o tempo têm que mentir, que é para conseguir se alcançar na vida. Mas só que tem um detalhe, você até, porque é assim, meu amigo, minha amiga, olha, tudo que homem planta, homem colhe. Você até pode mentir por um certo momento, mas tem mentira que pode te levar à morte. Porque Satanás, ele é mentiroso, ele também é homicida, ele faz de propósito isso, por quê? Porque ele primeiro mente, engana, uma vez que a pessoa acredita na sua artimanha, aí depois ele vem, ele mata. Ele mata. Ele mata. E por isso que você e eu, a gente tem que tomar muito cuidado com Satanás. Porque Satanás, ele tem muitas características, ele tem muitas maneiras de ação, ele tem muitas formas de agir. Para além dele ser sagaz, para além dele fazer propostas indecentes que é para as pessoas caírem, para além dele ser persistente em fazer maldade, ele é mentiroso e ele é homicida e pai da mentira. Cristo, ele falou isso num ambiente que os fariseus não estavam a entender o discurso de Cristo. A mensagem de Cristo estava a lhes dar coceira nos ouvidos e Satanás manipulou o coração deles, que é para eles criarem armadilha, que é para tentar matar Cristo antes da hora. Por isso que Cristo falou no versículo 44 do Evangelho de João, que capítulo 8, versículo 44, que vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quer-lhes satisfazer os desejos. E um dos desejos de Satanás é matar. Satanás, ele quer matar a raça humana. Satanás, ele não é amigo de ninguém. Ele odeia a Deus, ele odeia a Cristo, ele odeia a raça humana, ele odeia tudo que se levanta em nome de Deus. Ele é a pior criatura, ele quer fazer o máximo de perversidade possível, que é para entristecer o coração de Deus. E ele tenta fazer isso como? Desestabilizando o reino de Deus, ferindo a coroa da criação de Deus, que no caso é o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. É por isso que você que o Espírito tem falado com você e você tem endurecido o seu coração, você tem negado a palavra de Deus, você tem dificuldade em compreender a mensagem do Evangelho, você tem dificuldade em aceitar a palavra de Deus. Eu tenho plena convicção que é Satanás que está a manipular a tua mente, o teu coração, porque uma das coisas que Satanás ele faz é fazer sugestões malignas, é cegar o entendimento das pessoas para que elas não venham perceber a mensagem do Evangelho. O que faz as pessoas ficarem com o coração endurecido, não darem ouvido, não prestarem atenção na palavra de Deus, é Satanás. Satanás ele não quer que as pessoas entendam a pregação do Evangelho. Satanás ele quer que as pessoas permaneçam cegas no que diz respeito a Deus, para que elas assim então possam ser suas vítimas. Satanás ele quer te matar, Satanás ele quer te assassinar, Satanás ele quer matar você. Por isso que se você está a ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureça o teu coração. Seja sensível à voz de Deus. Deus ele te ama, Deus ele quer te libertar. Mas para Deus poder te libertar, para Deus poder fazer a obra dele na sua vida, você tem que entender, meu amigo, minha amiga, que Satanás ele é mentiroso. Ele é mentiroso e ele é homicida. Ele quer te matar. Mas ele não vai te matar sem antes te mentir, fazendo você entender que a melhor vida que você, o melhor lugar para você estar é no mundo, vivendo no pecado, levando uma vida completamente irregular, contrário àquilo que Deus ele indicou na sua palavra, uma vida de pecado, uma vida de desobediência, de prostituição, uma vida cheia de vício, uma vida de orgulho, uma vida de avareza, uma vida desejando simplesmente aquilo que os prazeres que esse mundo dá, que é contrariamente à palavra de Deus. Tem pessoas que
o seu sonho, o seu desejo é viver essa vida que esse mundo oferece, uma vida de distração, de brincadeira, de festa, mas missionário, o que tem a ver ou levar uma vida de brincadeira? Deus não fez você para isso. Deus ele fez eu e você para nós honrar a Ele, para nós adorar a Ele como Deus, reconhecer como Ele, aceitá-lo como Deus e reconhecê-lo como Deus e de prestar culto a Deus. Mas Satanás ele não quer assim. Satanás ele quer que você viva no pecado, ele quer que você viva na mentira, que você satisfaça os desejos da sua natureza, que você vive no pecado, que você vive uma vida completamente de desobediência à palavra de Deus, para que assim então você possa ser vítima dele. Espero que, meu amigo, minha amiga, que a gente possa refletir, porque Satanás ele é homicida, ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Ele quer matar as pessoas. E ele tem conseguido matar muitas pessoas. Ele quem manipula o coração, se você não sabe, dos homens políticos, que é para fazer guerra, que é para uma nação se levantar contra outra nação, que manipula o coração, que manipula a mente e o coração das pessoas, que é para fazerem guerra, que é para se ferirem, que é para se matarem umas às outras. É Satanás agindo nas nações. É Satanás agindo na mente e no coração das pessoas. Se você quer, meu amigo, minha amiga, não ser vítima das mentiras, das artimanhas de Satanás, porque Satanás ele é uma criatura completamente perversa, completamente malvada, e ele não é amigo de ninguém. E se você quer se livrar dele, então você tem que tomar a decisão de se posicionar, de vir para Cristo. Amém? Espero que essa sétima parte sobre a série de mensagens que nós estamos sobre Satanás e as suas características possa nos ajudar a refletir, porque nessas 7 partes nós vimos que, primeiro, que ele é sagaz, segundo, nós vimos que ele tem um exército formado de principados, de potestades. Primeiro vimos os seus nomes, as suas origens, as suas características. Segundo, vimos que ele tem um exército formado por uma tropa, que são espíritos malignos, são inúmeros demônios, principados e potestades, uma hierarquia de demônios classificados para entrar no combate e destruir a raça humana quantas vezes eles quiserem. Nós vemos que ele é sagaz. Nós vemos que ele tem vários nomes. Nós vimos as suas propostas indecentes. Nós vimos que ele é persistente, que ele é perseverante, que mesmo ele sabendo que ele já está condenado, ele não abandona, ele não foge do seu objetivo. E hoje nós vimos a sétima parte, que ele é homicida, é assassino, é mentiroso e pai da mentira. Amém? Eu vou fazer oração, espero que através da oração o Espírito do Senhor nos ajude a refletir e a se posicionar. Amém? Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por essa sétima parte sobre a série de mensagens que o Senhor tem falado conosco sobre Satanás e as suas características. Nos ajuda a refletir, porque tem pessoas que ouvem a palavra, mas não conseguem entender, porque Satanás ele tem manipulado a mente, o coração das pessoas para que elas permaneçam na ignorância e para que elas não venham se posicionar e nem tampouco tomar a decisão de se voltar para Cristo Jesus. Mas o Senhor veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Senhor Jesus, que o Senhor possa iluminar essa pessoa para que ela possa assim então tomar a decisão de se voltar para o Senhor e de entender de uma vez por todas que o melhor lugar que ela pode estar é no centro da tua vontade. Cuida dessa pessoa, guia os pensamentos dela, ajuda ela a viver uma vida, a tomar a decisão de entregar a sua vida para o Senhor e que ela assim possa entender que não tem lugar melhor para estar a não ser ao lado do Senhor Jesus. Só tenho que te louvar e te agradecer por esta sétima parte. Muito obrigado, eu que eu lhe peço e agradeço em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Espero que essa sétima parte sobre a série de mensagens que nós estamos sobre Satanás e as suas características nos ajude a refletir. Nós estamos a falar de alguém que é assassino, é mentiroso e pai da mentira. Espero que você arranque tudo que é entendimento e que você se posiciona. Você tem que decidir o que é que você quer para a tua vida. Você tem que decidir se você quer servir a Deus ou se você quer ver uma vida de pecado. Se você servir a Deus, você terá como garantia a vida eterna. Apesar que não será fácil, você terá que ser muito persistente em servir a Deus, mas o melhor lugar é ao lado de Deus. Mas se você vê na mentira, na trapaça, no engano, no pecado, então o seu final será a condenação interna, que será no Guena, no lago de fogo. Amém? Deus abençoe a vocês. Um forte abraço. Espero estar com vocês até a próxima parte dessa série de mensagens que nós estamos sobre Satanás e suas características. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um bom ano de 2024. Até a próxima. Tchau.